Olá, queridos, boa tarde a todos. Olha só, eu vou fazer algumas considerações acerca do gráfico de uma função do segundo grau, indicando os tipos de gráfico que poderemos ter, tá bom? Então, olha só, eu tenho aqui 3 casos em que a parábola ela tem a concavidade voltada para cima, tá? Observe, A maior que zero, nesse caso, aqui também e aqui também, tá? Então, nesse caso em que A maior que zero, o nosso delta, a gente também tem 3 possibilidades para ele. Ou o delta é positivo, ou o delta é igual a zero, ou o delta é negativo, menor que zero. Quando o nosso delta for positivo, lembra que a nossa função de segundo grau ela vai admitir 2 zeros distintos, né? Então, quando a parábola ela for côncava para cima, ela vai ter 3 possibilidades. Ou ela vai ter 2 raízes, né? Quando ela corta o eixo x em 2 pontos, ou ela vai cortar o eixo x num único ponto, em que o delta é igual a zero, tá? Ou nesse caso, onde o gráfico ele não toca o nosso eixo x, né? Quando o nosso delta for um número negativo, né? Não é isso? Então, ó, observa que nesse primeiro caso, quando o delta for positivo, né? Os elementos à esquerda dessa primeira raiz, eles admitem imagens positivas, né? Entre P1 e P2, entre esses dois números reais, as imagens são negativas. E à direita do P2, os elementos também possuem imagens o quê? Positivas, né? Então, quer dizer, quando o delta for positivo e a concavidade for virada para cima, existem elementos do domínio que possuem imagens negativas. Ok? Agora, nesse caso e nesse daqui, o que está acontecendo? Quando o delta for zero, né, essa função admite uma única raiz. Agora, tanto à esquerda dele quanto à direita dele, os elementos possuem imagens positivas. Tudo bem? E no caso em que o nosso delta for negativo, todos os elementos do domínio possuem imagens positivas, né? Não tem nenhum elemento do domínio que faz com que a imagem seja zero, não é isso? Então, para que a imagem venha a ser negativa, só tem um caso possível, em que o delta for positivo. E os elementos entre essas duas raízes, todos eles possuem imagens negativas, ok? Agora, quando a nossa concavidade for virada para baixo, vai ser o contrário, né? Quando o delta for positivo, como que vai ficar a nossa estrutura? À esquerda da primeira raiz, as raízes, os elementos possuem imagens negativas. À direita da segunda raiz também. E entre as duas raízes é o contrário, os elementos possuem imagens positivas, né? Agora, caso em que o delta é igual a zero ou o delta menor que zero, é o contrário. Aqui eu tenho um elemento que possui imagem igual a zero, à direita dele as imagens são negativas e à esquerda também, tá? E no caso em que não tem raiz, as imagens de todos os elementos são negativas, beleza? Observe que imagem positiva aqui é só no primeiro caso, em que existem duas raízes, tá bom? Então, olha só, eu vou pegar um exercício em particular para poder fazer para você entender melhor o que o exercício deseja. Observe o problema. Determine m de modo que a função quadrática dada pela seguinte lei, mx ao quadrado mais 2m menos 1 vezes x mais m mais 1 seja positiva para todo x real. Tá vendo? Então, o que ele quer que aconteça? Que as imagens de todo mundo seja positiva. Galera, a concavidade dessa parábola nunca vai poder ser para baixo, então, concorda? Porque se a parábola tiver concavidade virada para baixo, com certeza vão existir elementos do domínio que vão ter imagens negativas, né? Então, a primeira coisa que precisa de acontecer, que eu vou chamar de propriedade P1, né? A parábola precisa de ser côncava para cima. Ou seja, esse número m, ele obrigatoriamente, ele precisa de ser o quê? Maior que zero, né? Para que a parábola seja côncava para cima, porque ele deseja que as imagens de todos os elementos sejam números positivos, tá? E além disso, uma coisa precisa acontecer, né? Essa parábola, ela não pode passar para baixo, né? Senão vão ter elementos do domínio que possuem imagens negativas, certo? Então essa parábola, ela não admite zero da função, que é aquele terceiro caso que a gente viu, tá? Então, além desse coeficiente ser um número maior que zero,
né? O que precisa acontecer? O delta dessa função precisa de ser menor que zero, tá? Para que o gráfico não toque o nosso eixo x em 2 pontos, tá? Então agora eu vou lembrar aqui da fórmula de Bhaskara para a gente poder ver quem é esse delta. O delta é o b ao quadrado, né? Quem que faz o papel do b, né? Quem faz o papel do b é o 2m menos 1, ou seja, 2m menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é m, vezes o c, que é o m mais 1, certo? Isso daqui obrigatoriamente tem que ser negativo. Lembrando que o delta tem que ser negativo para quê? Para que a parábola ela esteja totalmente acima da linha, né, do nosso eixo x, acima do eixo das abscissas, que as imagens de todos os elementos vão ser positivas, que é esse que é o desejo do nosso exercício, tá? Então agora vamos fazer essa continha. 2m menos 1 ao quadrado, a gente vai aplicar o produto notável, né? 4m2 menos 4m mais 1. Aqui a gente vai aplicar a distributiva também. Menos 4m2 menos 4m. O nosso desejo é que isso seja menor que zero, tá? 4m2 pode cancelar com menos 4m2, então fica menos 4m menos 4m menos 8m, né? Menos 8m mais 1, eu desejo que isso seja menor que zero. A gente chega numa inequação do primeiro grau de fácil resolução, tá? Menos 8m menor que menos 1, logo o m vai dar maior, né? Porque a gente vai multiplicar os dois lados por um número negativo, a desigualdade se altera, né? Então isso vai ficar m maior que 1/8, né? Com a primeira propriedade, que m é maior que zero, quando eu faço a interseção entre essas duas, né, fica m maior que 1/8. Então, os valores de m, né, a nossa resposta vai ser os valores de m que satisfazem esse exercício são todos os números m que são maiores do que 1/8, né? Ou seja, de 1/8 até o mais infinito, tá joia? Então, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar que eu faço um outro vídeo para vocês, beleza? Então, para que uma determinada função de segundo grau ela seja positiva para todo x real, né, eu tenho duas propriedades que devem ser satisfeitas, né? Primeira, a concavidade deve ser voltada para cima, ok? E outra, ela não pode ter nenhuma raiz real, né? Para que não aconteça esse fato aqui, porque se o delta for positivo, vão existir elementos do domínio que possuem imagem negativa. E isso contradiz ao que o exercício pergunta, tá ok? Por isso que o nosso delta obrigatoriamente precisa de ser negativo, tá joia? Eu estou à disposição para vocês aí. Um abraço e até mais.